Olá, pessoal, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numa decisão do STJ que, olha, mudou completamente as regras do jogo na tributação das concessionárias de transmissão de energia elétrica. É um tema que parece complicado, eu sei, mas tem um impacto financeiro gigante. Fica aqui que vamos explicar tudo nos mínimos detalhes. A discussão toda, no fim das contas, se resume a uma única pergunta. Para a Receita Federal, uma concessionária de energia é uma construtora ou é uma prestadora de serviços? Parece uma pergunta simples, né? Mas a resposta vale milhões, literalmente. E para quem estuda para concurso público, atenção, isso aqui é um ponto-chave. Vamos lá entender essa história. Mas antes de a gente entrar de cabeça no assunto, aquele lembrete rápido que ajuda demais o nosso trabalho. Se o conteúdo é útil, já deixa a curtida, começa a seguir e compartilha. Isso nos ajuda a continuar produzindo material de qualidade. Contamos com esse apoio. Para deixar tudo bem mais fácil de visualizar, vamos criar um caso hipotético. Vamos chamar a nossa empresa de Energia Trans Sociedade Anônima. É através da história da Energia Trans que a gente vai entender o problema real, na prática, que chegou lá no STJ. Então, vamos imaginar o cenário. A Energia Trans vence uma licitação, assina um contrato com a ANEEL, tudo certo. A missão dela é bem clara. Primeiro, construir toda a infraestrutura que precisa, e a gente está falando de torres, cabos, subestações, tudo, e depois operar e manter essa rede funcionando para transmitir energia. Em troca desse serviço todo, ela recebe um valor fixo por ano, a famosa RAP. Parecia tudo correndo nos trilhos, né? Até que a Receita Federal bateu na porta. A fiscalização olhou para todas aquelas obras da Energia Trans e chegou a uma conclusão que, olha, ia virar o mundo financeiro da empresa de cabeça para baixo. E qual foi a conclusão? A Receita entendeu que a Energia Trans tinha que ser tributada como se fosse uma construtora. E o que isso quer dizer? Na prática, significava aplicar uma base de cálculo de lucro presumido de 32%. Isso mesmo, 32% para calcular o imposto de renda, o IRPJ e a CSLL. É um percentual altíssimo. E qual era a base legal para essa cobrança tão pesada? Era esse trechinho aí da Lei 9249 de 95. A Receita Federal leu isso e interpretou que a atividade da Energia Trans se encaixava como uma luva nessa descrição. Afinal, ela de fato construiu uma infraestrutura ligada a uma concessão. Parece fazer todo sentido, não é? Mas será que a história é tão simples assim? Claro que essa briga foi parar na Justiça. E foi subindo até chegar no Superior Tribunal de Justiça, o STJ. A grande pergunta que ficou no ar foi, e agora? Será que o tribunal ia concordar com a interpretação da Receita Federal e manter essa tributação pesadíssima? A resposta do STJ foi um sonoro e definitivo não. A Corte Superior simplesmente derrubou a interpretação da Receita. E essa decisão, pessoal, representa uma virada de jogo fundamental para todo o setor elétrico. Ok, então o STJ disse não, mas o mais importante é entender o porquê. Agora a gente vai analisar ponto por ponto o raciocínio jurídico que o tribunal usou para chegar nessa decisão tão importante. O ponto central da decisão do STJ foi a diferença entre atividade fim e atividade meio. O tribunal disse o seguinte: qual é a atividade principal, o verdadeiro objetivo do contrato da Energia Trans? É transmitir energia elétrica. A construção das torres e das linhas não é o objetivo final, é apenas um meio, um passo necessário para que o serviço principal pudesse acontecer. E para deixar isso claro como água, tem uma analogia que aparece na análise do caso que é simplesmente genial. Pensa assim, uma empresa de transporte precisa construir uma ponte para poder atravessar um rio com seus caminhões. Ela virou uma construtora por causa disso? Claro que não. Ela continua sendo uma transportadora. A ponte foi só um meio. A lógica aqui é idêntica. A concessionária não vira construtora só porque precisa erguer a infraestrutura dela para operar. E aí, essa explicação está ajudando a clarear as ideias? Se este material está sendo útil, que tal compartilhar o link nos grupos de estudo ou com colegas? Cada compartilhamento ajuda demais o nosso canal a crescer e a gente a produzir mais conteúdo assim. Outro argumento muito forte do STJ foi analisar de onde vem o dinheiro da empresa. A receita anual permitida, a tal da RAP, ela não paga pela obra. E a prova cabal disso é que a empresa só começa a receber esse dinheiro quando a rede está prontinha e operando. Ou seja, o pagamento é pelo serviço de transmissão disponível e não pelas etapas da construção. O tribunal também usou um princípio muito importante, o da indivisibilidade do objeto do contrato. O que isso quer dizer? Que o contrato de concessão é um pacote só, um todo.
Construir, operar e manter são partes inseparáveis de um único objetivo, que é prestar o serviço. A Receita Federal não pode chegar lá e, artificialmente, fatiar o contrato para tratar a fase de construção de um jeito diferente só para cobrar mais imposto. E aqui vem uma sacada jurídica muito engenhosa. O nosso Código Civil classifica a energia elétrica como um bem móvel. Ora, se é um bem móvel, por analogia, transmitir essa energia é como transportar uma carga, uma mercadoria, e adivinha só, a tributação para transporte de cargas prevê exatamente os percentuais de 8% para ILPJ e 12% para CSLL. Foi uma construção argumentativa brilhante. Então vamos amarrar tudo isso. Para quem estuda para concursos ou trabalha na área tributária, aqui vai o resumo do que ficou decidido, a regra final do STJ que precisa estar na ponta da língua. Dá uma olhada nesse gráfico. Ele mostra o tamanho do impacto financeiro. A visão da Receita Federal queria uma base de cálculo de 32%. Com a decisão do STJ, essa base caiu para 8% no imposto de renda. A diferença é brutal. E isso explica por que essa disputa foi tão importante. E aqui está a regra de ouro, a tese que o STJ afirmou e que vale a pena anotar, fotografar, guardar. A concessionária de energia, mesmo que construa sua própria infraestrutura, não é tributada como construtora. Por quê? Porque a receita dela vem do serviço de transmissão e não da venda de obras. Ponto final. E com isso, a gente fecha a análise desse caso super importante. Muito obrigado pela companhia e pela atenção até aqui. Quem gostou desse formato vai gostar de saber que tem muito mais conteúdo jurídico em áudio lá no DireitoCast, no Spotify. É perfeito para ouvir no caminho do trabalho, na academia. Fica o convite. Ah, e não custa lembrar, a curtida é fundamental. Cada like que recebemos ajuda a plataforma a entender que o conteúdo é relevante e a mostrá-lo para mais gente. É um gesto simples que faz uma diferença enorme para o nosso canal. E para quem não abre mão do vídeo, o DireitoCast também está no YouTube e no TikTok. Aliás, qual deveria ser o nosso próximo tema? Deixem sugestões aí nos comentários. A gente se vê na próxima.